Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje sabadão, e a gente veio fazer a nossa reflexão de hoje, 2h40 da tarde. E a gente está aqui para meditar a palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe nesse sábado para a nossa vida, né? De mudança. Todos os dias a gente muda um pouquinho, mesmo caindo, a gente levanta lá na frente, mas a gente consegue seguir em frente, né? A gente só não pode cair e ficar prostrado no chão, não é isso? A gente precisa sempre levantar a cabeça e olhar para o alto. Senhor, me socorra porque eu caí naquele pecado, caí naquele outro pecado, né? Mas eu sei que a tua misericórdia é grande. O Senhor sabe das minhas lutas para não cair, mas eu sou humana, né? E às vezes na minha fraqueza, às vezes a nossa fraqueza é culpa nossa mesmo. Falta de oração, deixamos de ir à igreja, né? E aí a gente começa a ver as coisas do mundo normal. Aí cai aqui, cai acolá, mas Jesus está sempre disposto a nos acolher de novo. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua em Lucas, no livro de Lucas. O capítulo continuamos no 8 e hoje a gente vem aqui para o versículo 4, capítulo 8, versículo do 4 ao 15. Aqui, ao 15. Uma colheita custosa. Ajuntou-se uma grande multidão e de todas as cidades as pessoas iam até Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os passarinhos foram e comeram tudo. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos brotaram junto e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus explicou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a Jesus o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros ele vem por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem nem se salvem. Os que caíram sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolheram com alegria a palavra, mas eles não têm raiz. Por um momento, acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. O que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem, mas continuando a caminhar, se afogam nas preocupações, na riqueza e nos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. O que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo de coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal, hoje a gente vê essa parábola, né? Essa parábola que Jesus traz. Em primeiro lugar, a gente vai perceber uma coisa. Jesus falava diferenciado para com seus apóstolos, diferente de falar com seus discípulos, que significa toda aquela multidão que caminhava atrás de Jesus.
Todo aquele que caminhava com Jesus, Jesus falava diferente. Jesus falava em parábolas. Então a gente percebe que aos seus apóstolos, que são os 12, ele falava abertamente. Essa explicação que ele dá abertamente, ele deu somente aos seus discípulos. A gente percebe na leitura que os discípulos perguntaram a ele à parte o que significava. E ele explica, bem explicado, e diz: a eles não é dado o conhecimento, para que eles procurem o conhecimento. Todos nós estamos incluídos no povão. Vamos entender aqui. Todos nós que não temos ainda uma conversão, que não entendemos a palavra de Deus, é porque a gente está ainda no meio do povão. Nós somos discípulos. Os apóstolos são os 12. Por que Jesus falava abertamente a eles? Porque eles já eram pessoas convertidas. Eles caminhavam com Jesus. Eles deixaram suas casas, suas famílias para caminhar com Jesus, para viver em missão, né? Em viver em missão, viver ali somente para Jesus. Então, eles deixaram o mundo verdadeiramente para trás. E a palavra explica muito bem. A gente entende que Jesus diz: a vocês é dado, né, o entendimento. Ou seja, vocês já deram sim, vocês caminham comigo, vocês sabem que o Espírito Santo é o caminho, mas eles ainda não. Então eu falo em parábolas para que eles procurem. Como é que a gente procura entender a palavra de Deus? Quando a gente lê de imediato, a gente entende? Não. A gente entende se a gente pedir o direcionamento ao Espírito Santo para que a gente entenda. A gente entende quando tem alguém que nos explica, não é? Mas os discípulos não, eles caminhavam lado a lado com Jesus, eles viam ali ele fazendo os prodígios, os milagres, e eles já eram pessoas totalmente convertidas. Então hoje Jesus vem falar sobre o terreno do nosso coração. Aonde é que a gente está pisando? A palavra diz que um semeador saiu para semear, né? Umas sementes, vamos imaginar aqui que ele estava com um saco de sementes e ele estava ali indo plantar aquelas sementes. A palavra diz que uma semente caiu num terreno. Imediatamente vieram os pássaros e comeram. Não é isso? Então, o que significa o terreno? É o terreno do nosso coração. É a nossa vida. É o terreno. A semente é a palavra de Deus. Quando ela é semeada no meu coração e no seu coração. A semente de Deus. É quando alguém chega e fala de Jesus para mim, o que é que eu faço? Como está o meu coração para aceitar isso? Entendeu? Como está o meu coração, o terreno do meu coração para aceitar a palavra de Deus na minha vida? Então, a palavra diz que essa semente, ou seja, a palavra de Deus caiu em um terreno. Imediatamente os pássaros vieram e comeram. Não deu tempo de germinar, não deu tempo de nada. Vieram. Então, o que significa? Jesus explica aos seus apóstolos abertamente. É quando vocês escutam a minha palavra, que vem direcionada a vocês de alguma forma, seja uma pregação num grupo de oração, seja na igreja, seja alguém que chega na sua casa falando de Jesus, né? Aí o que é que você faz? Você nem liga. Muitas vezes chega alguém na sua casa, você nem dá ouvidos ao que ela tem para falar. Por quê? O inimigo vem, você está tão envolvido com as coisas do mundo que o inimigo vem e não deixa nem que você escute o que aquela pessoa tem para falar. Muitas vezes você está num ponto de ônibus, muitas vezes você está num comércio, chega alguém com um santinho ali, que é aquelas palavras que geralmente os protestantes dão no comércio. Então, muitas vezes você faz uma bolinha e joga. O inimigo. Os pássaros, aqui, o personagem dos pássaros que chega para comer a semente é o inimigo trazendo para a nossa vida. Ele vem, eu estou tão envolvido ali
com as coisas do mundo que eu não quero saber de coisa de Deus. Então, aquela semente que é a palavra de Deus, ela é jogada fora. O inimigo tira da nossa presença para que a gente não se converta, para que a gente não entenda a verdade, para que a gente não sinta vontade de ir mais profundo. Nossa, a pessoa falou tão bonito de Jesus que hoje eu tive vontade de ir à igreja, vamos se dizer assim, entendeu? Essa é o primeiro terreno que caiu as primeiras sementes. Um terreno voltado para o mundo, um terreno que não está nem aí para as coisas de Deus. Então, aí agora a gente vai ver as sementes que caíram sobre as pedras, né? A semente. Então, a semente aí ele vem aqui e explica aos seus apóstolos, né? São todo aquele que escuta a minha palavra e se alegram, né? Eles se alegram, eles batem palma, eles pulam, né? A gente já viu isso, né? Até a gente já aconteceu com a gente. A gente vai à igreja, a gente vai a um grupo de oração, a gente vai assim, num momento canção nova, por exemplo, final de semana, né? A festa ali da comunidade. E ali a gente se alegra, a gente chora, a gente sai espiritualizado. Mas quando a gente coloca o pé fora, a gente nem se lembra do que foi pregado ali, né? Nem se lembra. Cada um tome a consciência se alguém que já passou por essa situação não é assim. Você vai à missa, você escuta o padre fazer a homilia, ele dá aquele conselho em cima do evangelho. Você escuta, você diz, é mesmo, ó, verdade. Tudo que ele está dizendo é verdade. A partir de amanhã eu vou fazer tudo certo. Quando você sai de lá, você já encontra pessoas que não estão nem aí, já te convida para outra coisa, tu já esqueceu do que tu prometeu lá na igreja, aí tu já vai, já acabou. Acabou. São as sementes que caíram na pedra. São aquele povo que vai, que escuta a palavra, que se alegra, que chora, mas quando sai de lá, não leva a prática para a vida, não traz ensinamento nenhum, principalmente se foi pregado em cima de algum pecado que a pessoa está praticando. Tem pessoas que dizem, nem na igreja eu vou mais, parece até que está lendo meus pensamentos, que sabe da minha vida, falou tudinho ali que eu estou vivendo, não gostei, né? Não gostei, então eu não vou mais. São as sementes que caíram na terra. São esse tipo de pessoas. Entendeu? A gente vê interessante, né? Que ele não explicou para o povão. Ele explicava só ali aos discípulos. Porque nós precisamos vigiar. Pedir o Espírito Santo direcionamento de mudar para poder a gente entender. Senão a gente não entende. Aí aqui a gente vê as sementes que caíram entre os espinhos. A palavra diz que se sufocaram, né? Se sufocaram. São todas aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, que se enche de fé, que se enche, não é, de esperança, que sai da igreja maravilhada. Ah, agora eu tenho fé em Jesus Cristo que vai dar certo. Tenho fé em Deus que tudo vai dar certo, que eu vou ficar curada, eu tenho fé em Deus de que o emprego vai chegar. Eu saio de lá cheio do Espírito Santo, dizendo a mim que tudo vai dar certo. Mas aí eu esqueço que enquanto eu estou na igreja, o meu problema que ficou em casa, ele não se resolveu. Não é porque eu estou na igreja ali rezando, orando naquele momento, que eu vou chegar em casa com um passe de mágica, as coisas difíceis vão passar. Não. Eu apenas fui buscar força para continuar caminhando até o dia da minha vitória, não é assim? Então a palavra diz que a semente caiu no meio dos espinhos e se sufocaram, ó. Então, a gente, muitas vezes, quando a tribulação chega, ou até mesmo quando a gente chega da igreja, só precisa a gente chegar do grupo de oração e da igreja e chega logo a notícia. Olha, mãe, aconteceu tal coisa, olha, aquele problema continua aperreando, fazendo e acontecendo. Olha, isso aqui aconteceu. Você faz o quê?
já coloca a mão na cabeça desesperado. Ou seja, nada do que foi pregado para você, nada do que foi falado em questão de você renovar suas esperanças, de você ter fé em Deus, de você ter discernimento de resolver os seus problemas, serviu de nada. Você volta com o problema. Você foi na igreja, levou o problema, deixou lá. Ah, Jesus, eu estou fortificada, ó. Vou para casa, eu sei que o problema está lá, mas nada vai tirar o meu sossego hoje. Nada vai tirar o meu sossego. Quando você chega em casa que você sabe do problema que continua ali, você já começa. Ah, Senhor, não vai dar certo não. Fui na igreja meio que nada. Mesmo que nada. Minha preocupação está aqui, nada mudou. Domingo eu nem piso lá. Ilusão, essa coisa de estar em igreja, não vou. Entendeu? Você deixa que as preocupações, as tribulações tirem a sua paz. Tudo que você ouviu, os espinhos sufocaram. A semente que caiu, a palavra diz que ela não germina, ela não cresce, por quê? Porque se sufocaram. A gente se sufoca, a gente deixa se sufocar pelos problemas, pelas tribulações, pelas tristezas, pela frustração, muitas vezes pela depressão. A gente vai se frustrando e não tem palavra de Deus que dê jeito. Não tem semente na vida que brote desse jeito. Porque é o terreno do nosso coração que se encontra assim. Cada um analise como está o terreno do seu coração que você vai se encaixar aqui. Eu posso ser aquela, né? Que eu escuto a palavra, alguém me diz alguma coisa de Jesus, eu nem tô nem aí. Jogo para lá, não quero nem saber. O inimigo tá na sua vida, minha irmã. O inimigo tá na sua vida, puxando tudo quanto é de coisa boa que as pessoas levam para você, para que você não se converta mesmo. Ele não quer que você olhe e entenda isso aqui para que você não mude. Ele quer você no mundo, ele quer você fazendo coisas absurdas para que você perca a sua salvação e ponto. É simples da gente entender, né? Aí você pode analisar e dizer, rapaz, eu sou essa que cai na pedra. Essa semente que caiu na pedra, eu estou me identificando. Eu vou à igreja realmente, eu fico tão feliz, eu choro, eu boto ali tudo, eu saio uma leveza de pessoa da igreja. Quando eu chego em casa, tô nem aí o que aconteceu. Eu nem me lembro, meu Deus, qual foi, o que foi mesmo que aquele pregador falou lá na igreja. Volto a viver minha vida normalmente com as coisas erradas que eu fiz e ponto. Né? Quando eu me lembro, eu vou me lembrar justamente daquele pecado que eu pratico, que o pregador falou lá. Algo é que eu vou dizer, oxe, aquele indivíduo falando da minha vida ali, parece que estava me vendo ali. Hoje é que eu não vou mesmo lá, fazer o quê? Na igreja, vou mais não, porque tudo fuleiro, é um povo que gosta de falar da vida dos outros. Né? Parece que chegou alguém, aí pergunta a quem levou para a igreja, foi tu, não foi, que dissesse aí que eu vivia com o marido de fulano, ciclano e tal, ou qualquer outro tipo de pecado, foi tu que dissesse a ele? Só pode, porque como é que esse homem sabe o que é que ele está falando? Enfim, você vai se identificar. Se a sua semente, se a semente, a palavra de Deus que chegou na sua vida caiu no meio dos espinhos, é isso aqui que a gente falou agora, né? As suas preocupações você deixa na igreja, você deixa aos pés de Jesus, mas você traz de volta para a sua vida. Você não consegue firmar o pé na fé, de dizer, eu vou vencer. Eu vou ter paciência. Eu sei que eu estou aqui pedindo, Senhor, mas eu sei que em casa o problema continua lá. Jesus vai te testar. Ele vai ver se você vai ter paciência e enfim. Entendeu? É assim que funciona. E por último, a gente vê a semente que cai na terra boa. E ela consegue germinar, ela consegue crescer e ela dá frutos bons. É aquele terreno fértil. É aquele terreno que já está preparado para receber a semente. Como é o terreno que está preparado? É aquela pessoa que escuta e acolhe. Escuta e acolhe. É aquela pessoa que escuta, que faz a meditação todos os dias, que vem aqui, olha, entende a palavra, traz para a vida.
no outro dia já está praticando. Eita, fulano, vamos tomar uma? Vamos, né? Que ninguém muda da noite pro dia, não. Vamos tomar uma? Vamos. Você é acostumado a tomar todas, não é uma, não. Aí nesse dia você leu a palavra, você entendeu, você trouxe para a vida, você sabe que não é para se embriagar. Você vai chegar ali e vai dizer, para mim chega. Tomei uma latinha somente para te acompanhar, mas tô nessa mais não. Terreno bom, terreno bom. A semente caiu no terreno bom, entendeu? Você está recebendo. Tudo de bom que está chegando, você está recebendo. Então, você está dando frutos. Aquela pessoa que está bebendo com você vai dizer assim, menino, como tu mudou, né? Quem foi que te mudou desse jeito? Jesus Cristo me mudou. A palavra de Deus me diz que eu não preciso me embriagar para me divertir. Né? Então, a partir de hoje, eu não quero. Né? Isso se trata, claro, de pessoas que bebem socialmente até cair. Não é um alcoólatra. A pessoa que é alcoólatra, ela não consegue. Ela bebe uma, ela vai e se embora. Né? Então, eu quero ser o terreno bom. Aonde recebe a semente, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, né? E ela vai dar frutos, e esses frutos são frutos bons. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam os frutos. É isso que eu quero. Rapaz, fulana mudou. Fulana era uma pessoa assim, arrogante. Fulana era uma pessoa que nem falava com ninguém quando passava. Olha fulana agora. Oi, fulana, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Como que a pessoa muda desse jeito? Ah, fulana conheceu a palavra de Deus, vi, fulana mudou. Então, frutos. As pessoas que estão vendo, principalmente as de casa, vai te seguir. E vai chegar, através do faro, vai chegar até Jesus Cristo. É isso que Ele quer, entendeu? Que a gente tenha um terreno preparado para receber a semente. Receber a palavra de Deus quando ela chegar. O convite a ir à igreja quando ele chegar, né? Vamos à igreja, fulano? Vamos sim. Às vezes eu fico tão com preguiça de ir, mas você me chamando assim, eu até vou. O terreno tá bom. O terreno tá esperando a semente para germinar. Daqui uns dias, a fulana não vai te chamar mais não, mas tu vai sentir no coração o desejo de ir. Eita, eu vou à igreja, ó. Eu vou à missa. Tô fazendo nada, eu vou à missa. E ali você sente desejo de ir a um grupo de oração. É necessário um grupo de oração para sua conversão diária. Eu vou a um grupo de oração. Na minha paróquia tem nas quartas-feiras, tem na segunda. Eu vou à noite. Vou passar uma hora e meia ali louvando, agradecendo, tendo um momento com o Espírito Santo. Pronto, acabou. Jesus ganhou essa alma. Jesus já ganhou. Então, hoje Jesus vem nos mostrar como para a gente entender o terreno do nosso coração, como é o nosso coração, né? Se ele é um terreno pedregoso, de pedra, se ele é um terreno ruim, né? Que a semente cai, mas imediatamente a chama do inimigo vem e come tudo ali, não dá tempo nem de você absorver nada. Se o terreno do teu coração ele é espinhoso, é aquele que você recebe até a palavra, mas quando vem as preocupações afoga tudo, você passa a se preocupar de novo. Ou se o seu terreno está se preparando para um terreno bom. A palavra chega, o convite chega, a conversão, e você está aberto a receber. Né? Amém? Um bom final de semana, um bom sábado aí para vocês, né? E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!